Bom dia e a paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um esse dia de sábado, 18 de setembro de 2021. Que Deus abençoe cada um na paz do Senhor. Mais um dia alegre, um dia feliz. Mais um dia que o Senhor nos dá a oportunidade de estar respirando e de agradecer ao Senhor pela nossa saúde e por estarmos em paz, na paz do Senhor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo apresenta Marcos, capítulo de número 9. Marcos, capítulo 9, versículo 14. Localizado no Novo Testamento, palavras de Jesus, ministério de Jesus, segundo Marcos apresenta. Tem como título o jovem lunático, ou o rapaz maluco, ou o moço doido, seja do jeito que você quer entender, o jovem lunático. Versículo 14 inicia: E, quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discutis com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Frisando, e eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E ele respondendo-lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que acontece isso? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse-lhes: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo a multidão, concorria, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. A não ser com oração e jejum. A não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Eita, Deus poderoso. Vamos entender juntos? Papai querido, amado, glória a Deus. Vamos entender junto essa mensagem. Jesus, ele desceu do monte com Pedro, Tiago e João, porque os 9 tinham ficado embaixo. Jesus estava em particular com Pedro, Tiago e João, como nós sabemos, no Monte da Transfiguração. E agora Jesus está descendo do monte com os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. E quando Jesus ele se depara com uma multidão discutindo, ele vai ver bem de perto. Quando Jesus percebe ali, estão os discípulos, os 9 que ficaram, os 9 apóstolos, discutindo com os fariseus e os escribas. Dá para entender aqui, pelas palavras escritas, que os escribas, os fariseus, eles diziam que eles conheciam a lei mosaica.
porque eles conheciam a Torá, por isso eles estavam certos. E os 9 que estavam embaixo diziam, eu ando com Jesus. Eu ando com Jesus, eu ando com o Filho de Deus, eu ando com o dono da Torá. E ali havia aquela discussão. Só que entre a discussão dos discípulos de Jesus e dos fariseus, escribas, o milagre, a cura, a libertação não acontecia. Eu já vou abrir um parênteses para hoje, para você entender já hoje. Enquanto os teólogos e os santarrão, que diz que tem poder, ficam brigando, o povo vai sofrendo. O povo vai morrendo endemoniado, o demônio vai matando, o demônio vai regaçando, o demônio vai se alimentando da dor e do sofrimento do povo. Porque os teólogos e os crentes santarrão estão discutindo quem tem poder, quem é melhor, quem prega mais, quem tem mais unção. Não é isso ou não é? A Bíblia aqui, ela é a verdade que está explicando para nós hoje. É uma lição para nós aprender a orar mais, a jejuar mais. Está aqui escrito, oração e jejum. Oração e jejum. Então, eu fico olhando agora para essa mensagem quando Jesus desce e vê a confusão. E o que chama bem a atenção, são tantos fatos aqui, são tantos pontos marcantes aqui, é porque aquele pobre homem está com seu filho se rebentando, se matando, o filho tem epilepsia, o filho quer se matar, o filho fica ali espumando e o pai naquele sofrimento, pedindo a um a outro, pede a um, pede a outro e ninguém resolve o problema e o filho morrendo. Aí ele chega para reclamar com Jesus. Ele chega a reclamar com Jesus. Ô mestre, eu trouxe meu filho aqui, os teus discípulos não podem fazer nada. Quantas pessoas não saem hoje da igreja dizendo assim, levei minha situação lá, levei meu filho lá e não resolveram nada. Eu vou repetir. Quantas pessoas hoje entram na igreja e saem reclamando. Fui lá pela minha causa, pela causa do meu filho e não resolveu foi nada. Não aconteceu foi nada. Está aqui escrito o porquê. Está escrito aqui o porquê. Falta de jejum e oração. Falta de jejum e oração. Não adianta um corpo de obreiros estar ali com o pastor e não ajudar o pastor a jejuar e orar. Não adianta, não vamos colocar só a culpa no pastor. O pastor também que não jejua, não ora, também não acontece nada. Então tem que ser uma equipe formada no Espírito. O pastor, a mulher do pastor, os obreiros, numa reunião espiritual, de consagração, de santificação, de jejum e oração. Preparados para pôr a mão, preparado para Deus usar. Mas hoje está difícil. Hoje está complicado, está difícil o negócio. Mas isso aqui já vem lá de trás. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João para subir o monte, viu que ele tirou 9 fora. Menos 9. Olha a porcentagem que Jesus usou. Se são 12, Jesus usasse a metade, ia usar 6. Então Jesus usou a metade da metade, 1/4. Jesus precisa só de 1/4 de obreiros. Se o ministério tem 10, 20, 30, 50 pessoas ou mais, 100, precisa só de 1/4 de obreiros. De cada contagem, de cada... Vamos lá, o ministério, ele tem 20 pessoas. Se tem ali 3 obreiros, a 4 obreiros que jejuam e que oram, o milagre acontece, a libertação acontece. Mas às vezes o ministério está com 20 pessoas, só o pastor da igreja, a missionária e um obreiro que jejua e ora, fica pesado. Aprenda, fica pesado. Tem que ter união, tem que se juntar, se consagrar de verdade, santificar de verdade, fazer jejum de verdade. Oração e jejum, essa palavra está falando. Bom, agora entrando aqui para a causa do Pai, veja o que Jesus fez. Jesus mandou que trouxesse a criança. E o pai trouxe a criança. Quando a criança viu Jesus,
o espírito não suportou a luz. O espírito não suportou a compaixão que há na vida de Jesus. Ele já se manifestou. E pulou dali, pulou daqui. Jesus já repreendeu. Mas antes de expulsar, olha o que Jesus fez. Ele chamou o pai da criança. E perguntou ao pai da criança se o pai da criança acreditava. Se ele cria, se ele acreditava. Que se ele acreditar, tudo é possível que crê. E aí o pai da criança responde: me ajuda na minha incredulidade. Quer dizer, o pai da criança já não estava mais acreditando. Agora abro outro parênteses. Quantas pessoas hoje já não acreditam mais? Quantas pessoas hoje estão com uma fé do tamanho do grão de mostarda? Porque esse pai de família, a fé desse homem estava do tamanho de um grão de mostarda. Já estava acreditando entre aspas. E ele chega na situação ainda, vê os obreiros brigando e seu filho morrendo. Mas Jesus chega sempre na hora. Jesus chega sempre na hora, porque o pai da criança levou aquela criança sabendo que algo ia acontecer, sabendo que o filho ia ser curado. Aí Jesus chega bem na hora. E aí o pai da criança chega até Jesus, aborda Jesus, explica a situação como eu já expliquei. Aí Jesus entra num processo agora, chama o pai crer, para o pai ver e crer e acreditar que o milagre existe ainda. E aí Jesus ainda tem mais uma coisa ainda. Jesus, para expulsar o demônio da criança, ainda teve que expulsar o da multidão curiosa. Olha só, por que tem que ser uma equipe de obreiro que ora e que jejua? Porque dentro da igreja, se tem 20 pessoas, ali 10 pessoas ou 15 são tudo incrédulo. Tá tudo torcendo para o demônio não sair. Tá tudo torcendo para não acontecer nada. Jesus, ele expulsa geral. Porque há sempre uma multidão. Há sempre um monte de incrédulo. É fariseu, é escriba, é incrédulo. Mas Jesus, ele conta com Pedro, Tiago e João. Tendo 2 ou 3 ali, que acredita, que tem amor, que está unido, pode pôr a mão e dar o grito de fé. O sangue de Cristo tem poder que cai por terra. Um grande abraço, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um nesse dia de sábado. Fiquem na paz de Jesus. Segunda-feira tem mais, se Deus quiser.